Olá, vamos aqui conversar um pouquinho sobre essa questão de ambição, né? E seu correspondente, uma frustração, né? Porque esses temas são muito presentes agora neste período, né? De ano, você quer ter o seu dinheiro e aí você tem que lidar com a realidade que não é bem assim. Você tem uma meta, mas aí tem todo um processo para chegar até ela e às vezes a gente vai se frustrando no meio do caminho. E faz parte, né? Essa questão da realidade, ela tem essas duas coisas. Você tem uma meta, você tem um objetivo, você tem ambição, né? Capricórnio fala muito desses dois lugares. E isso é a longo prazo, né? A energia capricorniana, como ela fala de estrutura, não se faz uma estrutura interna, uma estrutura de uma casa assim, né? Você precisa de um tempo, você vai errar, você vai acertar e tem que aprender a lidar com a frustração. E o mais assim impressionante, né, dentro desse quesito é que dentro da estrutura capricorniana, muitas vezes você passa por momentos que você faz assim, nossa, não deu nada certo. Né? E nesse período você tem que revisar tudo, você tem que traçar outra meta. Por quê? Porque o regente de Capricórnio é Saturno. E Saturno é aquele teste de realidade. Então, se isso que você está almejando, isso que você está querendo, isso que você está implementando, isso que você está escolhendo, precisa ter uma estrutura que você ainda não alcançou, você não vai chegar lá. E está linkado com o tempo mesmo. Lembra que eu falei que Capricórnio, né, Saturno tem a ver com esse lugar onde você vai ter que, com paciência, chegar naquilo onde você quer. Isso leva tempo, né? Isso tem atrasos, isso tem mudanças de direções, isso tem adaptações. Então, são os testes diários que você vai passando dentro dessa energia, para você... Nossa, tem uns pernilongos aqui, gente. Que não deixa você sossegado, né? Não deixa você parado. Você tem que aprender a evoluir, você tem que aprender a lidar com aquilo. Por isso que com o tempo, Capricorniano vai ficando mais bonito, vai ficando mais alegre, ele vai se soltando, porque ele vai entendendo como que a realidade funciona, quais as leis, né? Por onde você passa para chegar lá. A questão é que muitas vezes, né, você capricorniano, você que tem lua, sol, ou um capricórnio ascendente, ou ele muito presente, ou experimenta isso nesse período, né? Eu vi várias pessoas me dizer esse período agora, nossa, quando chega dezembro, janeiro, a minha vida fica assim. É por conta desse sol falando assim, olha, você tem que rever estruturas. Você tem que rever isso que você herdou. Porque aqui também fala das nossas heranças, aquilo que você herdou dos seus antepassados. Aquelas coisas arraigadas, aqueles padrões que às vezes nem serve mais, viu, gente? Precisa renovar. Precisa inovar, precisa ampliar, precisa ver, ter uma outra visão. E Capricórnio não é muito flexível, não. É terra, né? Uma grande terra, né? Uma terra poderosíssima, que constrói grandes coisas, mas que tem uma rigidez, né? Ela não cede. Terra, quando cede, é porque desbarranca. Cai a estrutura como um todo, né? Então, precisa ver essas bases, precisa rever essas bases. E onde começa essa base? Lá na sua infância, lá na estrutura da sua família, lá com seus avós, com seus bisavós, e eles são muito importantes, né? Dentro da análise que se faz, né, da astrologia, dentro da astrologia no mapa, e você tem uma visão sistêmica, você vai observando que muitas vezes você tá olhando para pai e mãe não é a questão, vem mais lá de trás, né? Está ali, você tá mais ligado, você tá mais respondendo as coisas dos seus avós do que especificamente de papai e mamãe. Eles também atuam? Sim, eles também atuam, eles também são olhados. Mas ali também tem o lugar dos avós, tem o lugar dos bisavós, né?
tem essas estruturas, os tios, né? Então, são lugares muito importantes que a gente tem que observar, né? Então, é vital você entender que ambição leva tempo, né? Quando ela é feita dentro dos parâmetros normais. Nós não estamos falando aqui das estratégias incorretas, né? Que a gente foi utilizando, e aí sim tem essas cobranças, porque assim, gente, tem muita gente que acha, tudo bem a gente fazer uma coisa errada aqui. Nós estamos no momento de frequência, tudo funciona através de frequência. Isso daqui é uma frequência, né? Esse aparelhinho, ele funciona através de frequência. Você é uma frequência. Então, isso que você está, essa forma como que você está fazendo as coisas, como que você está emanando as coisas, chega até você. Como que você acha que o seu avô chega até você? O seu bisavô, o seu pai? É essa frequência que você assimila. Faz uma interferência, né, no seu campo de vibração. São rádios nas quais você está ligado. E nem se dá conta, mas está chegando em você, né? O clima do Brasil não tá uma coisa estranha? Então, isso interfere em você. Pode não interferir o dia inteiro, mas em algum momento você fala, nossa, tem uma nananã, vê uma notícia, você fala, misericórdia. Aí você entra nessa frequência, inclusive, e ela está aí disponível. Então, é um momento de você entender qual é a frequência que eu peguei ali. Foi do meu avô, foi da minha avó, e o que eu escolhi deles, né? Eu tô pegando esse padrão de comportamento que não é interessante, né? Onde eu tenho sim ambição, mas eu quero isso a qualquer custo e tô nem aí se eu tô prejudicando pessoas. E Saturno e o signo de Capricórnio fala de coisas mais coletivas, eles não são signos muito pessoais, e Saturno não é um planeta pessoal, ele já passa para esse coletivo. Então as suas ações, elas vão impactar não só a sua família, mas vão impactar o seu entorno, a sua cidade, né? Vão impactar um estado, vão impactar um país, vão impactar, porque tudo é uma somatória, né? A sua pequenina coisa soma com a pequenina coisa do outro, isso forma algo grande, mas especificamente no plano da ambição tem que ter esse critério atuando. Por isso que muitas vezes você se frustra com a coerência do que você está fazendo. Isso é saudável para você? Você está fazendo só por conta do dinheiro? Você está fazendo porque você tem uma meta de contribuir com o todo? Capricórnio tem isso, ele tem que servir. Nem sempre ele curte isso, né? Eu tenho que fazer algo e tenho que servir a alguém, porque ele tem essa ambição, ele não fala, viu, gente? Mas ele tem, e é grande, né? Ele não se contenta com uma casinha bonitinha só, ele quer de preferência o palácio lá da Rainha Elizabeth. Ele quer uma coisa grande, suntuosa, maravilhosa, entende? Ele tem isso, não tem nada de errado você querer isso, né? Querer ter um carro, super carro, não tem problema nenhum, tá aí disponível para venda. Isso existe justamente por conta dessas pessoas que ousaram ter essa ambição, né? De sonhar grande e tá perfeito. A questão que aqui é cobrado é o padrão de comportamento que você tem para alcançar esse objetivo. Porque como eu tava falando lá, né, da frequência, isso que você mandou, você vai colher. Às vezes você não colhe exatamente da mesma forma como você plantou, mas a colheita a gente não consegue desviar dela, porque é um eco, né? Vai e volta, e ela não é a direção, né? E às vezes esparrama assim por aqueles que fazem parte da sua história familiar. Por isso, avós, bisavós estão chegando em você. Então, isso que você está plantando aqui, provavelmente seu filho passa por isso. Mas e o seu neto? Né? E netos são gostosinhos, né? Para os avós, eles são uma delicinha, né? Tem essa ligação. E por conta dessa ligação, ele assume esse erro que você cometeu. Digamos assim, esse pecado, né? Pecado é errar.
Então, ele, por amor, ele faz isso pelo vovô, mas ele nem sabe que ele tá fazendo isso pelo vovô. Então, como que você, mesmo que você não tenha conhecido seu avô, viu? Então, essa ambição, essa questão ali, ó, do seu vovô, né, passou lá pelo seu papai e chegou em você. Mesmo que você não tenha conhecido seu vovô, seu bisavô. Né? Então, essa importância dessa plantação, né? E dentro desse enfoque, essa limpeza, né? Esse discernimento, deixar com quem praticou o ato, né? É isso que a constelação faz, né? É isso que nós temos que nos liberar disso. E é em cima desse trabalho que agora, domingo, né, das 9 às 11, vamos localizar, né, o que é dessa ambição, o que é dessas frustrações, né? Eu começo as coisas e não ando, fico sempre na frustração. O que é que eu tô herdando? Quem eu tô honrando? Então, vamos trabalhar toda essa energia, né, de cristalizada aí, de dificuldades que Capricórnio traz na nossa vida, na área que ele está, né? Quais são essas coisas que ficam circulando dentro da gente, que a gente se sente preso e aí não caminha. Então, nesse domingo, dentro dessa faixa de horário, vamos trabalhar, né? Essas frases, vamos olhar para essas emoções, vamos pensar, né? Onde é que você ficou preso lá, né? Nesse passado, junto com essa história que você recebeu, junto com essa energia que chega até você, para que você possa aí sim, né? Ir se liberando desse lugar difícil, pesado. Muitas vezes tem gente que fica triste, tem gente que fica deprimido, né? Por causa disso, né? Desse peso, que às vezes você nem localiza de onde é e muitas vezes nem é seu. Se você está se identificando, conhece alguém que está nesse momento, faça essa live e venha se inscrever para no domingo a gente se encontrar por 2 horinhas e fazer essa faxina em grandes coisas que estão atuando aí na sua vida. Eu te aguardo, gratidão pela presença. Até mais.